Meu nome é Thiago, da equipe do RoboBolsa. Eu vou mostrar para vocês como foi o pregão de hoje. Hoje, dia 6 de abril de 2023, 10 para as 10 da noite, pregão fechado. Um resultado pequeno, se não fosse um dos stops que a gente tomou num dos setups, mas resultado positivo. Esse não teve como escapar, mas vamos seguir em frente aí com consistência. Resultados sempre positivos, o que mais interessa. Vamos dar uma olhada no setup. Todos eles fizeram resultados mais baixos hoje. Vamos ver esse daqui, 0,11. Gene, 0,80. Setup aí, bastante tempo liberado na área de membros, muito bom. Tem feito bons resultados, né? Aqui R$36, só operou 3 vezes. Hoje o mercado um pouco lento no índice. Vamos ver aqui, ó. Para o mercado bem marcado aqui na lateral, 1.200 pontos, ou seja, com range baixo, ele não tem tantas oportunidades, mas aí o mercado mais fraco, com candles menores. Nessa situação precisa ser um pouco mais agressivo mesmo. Esse setup só tem um aumento de posição, então ele trabalha aqui na média 7 com essa linha azul e com a distância de 170, repara que ele está bem conservador. Então para o mercado de hoje era esperado mesmo poucas entradas, até que entrou pouco, mas poderia nem ter entrado com o mercado assim, mas ele consegue fazer essas 3 operações, sai bem, mesmo no resto da manhã, repara que não tem muita chance. Aqui no período da tarde continua da mesma forma, ó. Então não teve nenhuma notícia importante, o mercado ficou fraco, não deu nenhum alerta, né? Véspera de feriado, costuma ser assim. Então se a gente observar de longe, repara que tem essa descida forte e o mercado depois fica horizontal. Então aqui não tem muito o que fazer mesmo. Tem alguma volatilidade, mas com candles pequenos. E aí precisa de agressividade, precisa de que esse distanciamento seja mais baixo. Vamos dar uma olhada um pouco mais perto para a gente poder ver o tamanho dos candles. Ó, 80 pontos, está baixo. Aqui, ó, 115. Aqui acabou distanciando mais, né? Fez um candle lá de 213, ele acabou pegando no caminho. Aqui, ó, 70 pontos, 150. Então repare que os candles não estão, olha lá, 120, 110, 120 pontos, ou seja, estão pequenos, estão baixos, ó, candles de indecisão aqui, 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 aqui. Então, ó, aí começou a ficar muito pequeno, ou seja, não dá muita chance para o nosso tipo de estratégia, né? Que não tem muita força de mercado, aí não tem muitas oportunidades. Mas variou conforme a semana. Então, a semana em toda foi parecido, né? Com candles menores, fez uma subida aqui forte logo no início do pregão, depois desceu e depois ficou aqui horizontal. Então, foi uma marca do mercado essa semana. Teve aqui ó, uma força de mercado, ó, uma descida forte, depois de uma subida. Todos os dias quase, que eu me lembro, foi assim. Teve o mercado pegou uma certa direção e depois ficou lá em cima. Aqui no caso, pegou uma direção para baixo e depois ficou aqui embaixo. Isso foi uma característica do mercado dessa semana. Semana que vem a gente vamos ver durante a semana, segunda-feira, terça-feira, para a gente poder observar, a gente não tem como saber. A gente vai observando no início da semana. Então aqui teve alguma volatilidade, teria que ser mais agressivo. Vamos dar uma olhada. Tinha um outro um pouco mais agressivo, ó, 120 pontos. O 0,14 também outro setup liberado na área de membros. Vamos ver aqui, ó. Só que esse aqui usa o filtro ATR, então ele reduz um pouco mesmo as possibilidades. Então ele já pegou aqui uma operação na descida, fez aumento de posição e saiu do lado de cá, mas depois nem entrou mais. Aqui, ó, aqui ele poderia ter entrado, mas por muito pouco, não acabou não entrando. Se entrasse teria saído com gain, né? Porque aqui depois o mercado voltou, fez um retorno aqui pequeno. Então mesmo 120, que é já um pouco mais moderado para agressivo, ainda assim ele não pega. Ó, mesmo se desconsiderar o filtro ATR, repara que ele fica distante, né? Ele não toca muitas vezes. Ou seja, o mercado está fraco.
O mais normal, né, o mais esperado é que ele pudesse até ficar um pouco distante aqui, mas teria alguns picos, né, como por exemplo aqui, fizesse um pico um pouco maior aqui, ou então aqui uma baixa um pouco mais forte, e pegaria, faria uma entrada e sairia. Aí faria, sei lá, 10 entradas, né, teria a meia dúzia de entradas a gente conseguiria fazer. E mesma coisa no período da tarde, ó, candles muito pequenos, não teve nenhuma estirada, não teve nenhuma força maior, então fechou ali fraco. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar ó, não teve operações, só teve aqui nesse setup. Vamos mostrar primeiro um outro aqui, porque eu quero mostrar a questão da força do mercado. Depois a gente volta lá. Olha só o que aconteceu. Ó. O mercado fez a subida e depois ficou lá em cima. Ele até desce um pouco, o que livraria a gente se entrasse mal numa parte da subida com essa saída aqui, porque ó, ele sobe 48 pontos, que não é muito. Se a gente for considerar que o range máximo aqui, 48 pontos, é baixo, é um médio, médio baixo, mas se for pegar logo aqui embaixo, aí toma stop mesmo, porque suportar os 40 pontos seria, né, os 50 pontos seria complicado. Mas aí, o que aconteceu? Teve a subida, a gente só foi começar o mercado, né, aqui 9,6, só que por causa do filtro TR acabou não pegando. Aqui teve alguns momentos, ó, e eu estou pegando esse setup porque ele também é liberado na área de membros, mas tem aqui, ó, período 4, distância 4, então ele é muito agressivo, ele é muito, com uma média muito rápida. Então repare que ele vai margeando, né, e ele toca algumas vezes na linha pontilhada, ó, ele toca aqui, aqui, ó, 3, ó, tocou 3 vezes. Para um setup agressivo, ele deveria ter tocado umas 20 vezes, não tocou. Ou seja, mostra que o mercado também está lento no mini dólar. Então, olha os candles de indecisão, muitos candles de indecisão e outros candles muito pequenos. A tarde continuou da mesma forma, ó, esticou até um pouquinho aqui, mas ó, vai ficar no final da tarde ainda ficou ainda pior. Ou seja, o dólar bem lento. Qual que era a pegada aqui? Se estivesse bem agressivo, sem o filtro TR, poderia ter pegado uma operação aqui e fechado aqui embaixo. Então aí seria um aumento de risco, né? Entraria aqui no início do dia, por exemplo, sairia aqui, ó, esticou um pouquinho o candle aqui, ou aqui, ou aqui, ele voltaria para a média que sairia. Mas aí sem o filtro TR que a gente colocou uma situação aí de diminuição de risco, né? A gente prioriza a diminuição de risco do que mesmo percebendo que a semana está um pouco mais lenta, a gente priorizou não perder, né? Até porque a gente já teve perda recente. Então aqui, ó, aquele setup que perdeu, R$ 150, o stop dele, vamos ver aqui de perto, ó. Repare que aqui foi quando foi a subida, ele tem uma média aqui 32, com a distância de 10 pontos, então ele opera sempre pouco mesmo. Aí ele foi entrar num ponto ruim, acabou entrando aqui e o mercado, ele por muito pouco, se tivesse mais alguns pontos no stop, né, se o stop fosse um pouquinho mais alto, ele teria se livrado, né, porque o mercado desceu. Deixa eu ver se teria se livrado mesmo. Ele entrou aqui, talvez pudesse sair aqui, né, vamos ver, de curiosidade. 6 pontos, aqui o take de 4, ele teria saído aqui, mas não teve espaço, né, ele teria que ter tipo uma tolerância um pouquinho maior, ou de repente um aumento de posição. Não é o que aconteceu, acabou tomando esse stop, mas é um setup aí que ele vem vencendo bastante, olha, ele vem nos últimos tempos, ele vem ganhando bem, então tá valendo a pena, tá lá liberado na área de membros, hein? Tá certo? Então o dólar aí, vamos esperar a semana que vem. Aviso importante para a semana que vem, amanhã é payroll nos Estados Unidos, mas como é feriado, não tem pregão nem lá, nem aqui no Brasil, mas segunda-feira é o retorno desse feriado, então tem que ter cuidado, porque principalmente no início do dia, né, no início do nosso pregão provavelmente deve ter aqui um gap, e depois quando a bolsa dos Estados Unidos abrir, ali entre 10 e 10,5, o mercado deve ficar bem forte, não sabemos ainda, né? Não vamos fazer adivinhações, mas o mercado deve ficar forte até ali 10,5, de repente talvez 11 horas. Então, assim, é uma questão da gente também se precaver com esses setups um pouco mais agressivos. Então, quem não tiver certeza, não souber como agir, pode dar uma olhada no nosso tutorial que fala desses dias
mais difíceis, mas também, se quiser se resguardar um pouco, pode ser um dia aí bom para fazer isso, pelo menos no início da manhã, tá certo? Então, você ainda não conhece, fala em membros.robobolsa.com.br, baixa lá nosso setup, teste grátis ilimitado em conta demo, 12 dias grátis em conta real. É só baixar e começar a testar. Os setups estão liberados, você pode fazer o seu, você pode usar o nosso, pode alterar os que a gente está usando e aí vir ganhar com a gente com consistência, tá certo? É só você ir lá conhecer, tem muitos tutoriais para assistir, tem nosso grupo no Telegram, conversa com a gente, tira dúvida no nosso suporte técnico e vem ganhar também. Vem ganhar, tá certo? Um abraço, até a próxima.